Olá, eu sou a Gabi Xavier e eu não tô aparecendo porque a gente tá no meio de uma reforma. Me siga @xGabiXavier nas redes sociais pra entender melhor, mas hoje eu tô aqui pra falar de um arco em Berserk jamais adaptado em anime, o momento mais sombrio da vida do Guts, agora nesse vídeo. O momento que nós vamos falar faz parte do arco chamado de Arco da Convicção e mais especificamente a história das crianças perdidas. Após o eclipse é importante a gente entender ou relembrar que o Guts ficou transtornado. Ele só pensava em vingança, em buscar alguma maneira não só de sobreviver aos demônios que o caçavam porque ele tinha a marca do sacrifício, mas também, claro, derrotar todos esses apóstolos quase como uma vingança prévia antes que ele pudesse encontrar o próprio Fento. Nessa busca, vivendo em meio às trevas, o Guts se esqueceu da própria Casca, que não o reconhecia e estava fora de si. Inclusive tinha medo dele, por isso ele a deixou. E partiu na sua jornada de muito sofrimento, dor, ódio e rancor cada vez mais. A Era do Espadachim Negro. E um aviso importante. Esse é de fato um arco muito pesado. É claro que eu omitirei alguns detalhes mais cruéis por conta da plataforma, mas fique avisado que pode ter gatilhos ou despertar sentimentos ruins em algumas pessoas. Cuidado. Marcado como um sacrifício, Guts era a caça que vivia como caçador, vivendo nas noites buscando os apóstolos para derrotá-los. Em uma dessas suas missões, nada nobre com nenhum intuito heróico, ele acaba cruzando o caminho de uma menina chamada Jill. Jill havia sido capturada por um grupo de ladrões que descansava por um certo instante embaixo de uma árvore bem misteriosa. Uma árvore que, segundo algumas lendas, pagãos antigos tinham usado para fincar intestinos de algumas pessoas, utilizando-as como sacrifício, forçando-as a girar em torno do tronco dessa árvore, enrolando seus intestinos até não conseguir mais. Inclusive, o tronco daquela árvore parecia ainda guardar estacas e a face de pessoas desesperadas. Acontece que ali naquele canto também estava o Guts, que estava dormindo esperando justamente mais um dos monstros das trevas aparecerem. E acontece exatamente isso quando sua marca começa a sangrar. Ele não fala sobre salvar a Jill ou questiona o rapto que estava acontecendo. Ele simplesmente alerta que os bandidos deveriam sair dali se quisessem sobreviver. Não porque ele ia derrotá-los, mas porque algo muito pior surgiria em instantes. A árvore então ganha vida e os seus galhos atacam com muita ferocidade. Os bandidos até conseguem fugir e Jill fica congelada vendo o Guts entrar em ação. Algumas das cenas mais bonitas em painéis incríveis nesse momento enquanto o Guts luta contra espíritos malignos e os derrota. Incrivelmente, depois de tudo isso, Jill fica muito surpresa com outra criatura, porque Puck já está acompanhando o Guts nesse ponto e Puck lembrou a ela outro ser. Ela acreditava que Puck era um elfo do Vale da Neblina e aparentemente isso a assustava muito. E logo a gente entenderia por quê. Os bandidos fogem dali e apesar de terem sobrevivido ao ataque daquela árvore, eles se deparam com outros seres muito parecidos com Pucks. Seres pequenos, alados, que juntos pareciam bastante um grupo de inseto de um conto de fadas. Será? Guts e Puck então caminham com Jill até o vilarejo em que ela morava, antes que a menina os alertasse sobre algum inconveniente que podia acontecer por causa da presença do Puck. Quando Jill chega, sua mãe logo a recebe, desesperada porque ela havia sumido durante a noite, e o seu pai se mostra alguém que bebia demais e os dois tinham uma péssima relação, inclusive envolvendo violência. E pra vocês verem, não é o Guts que a defende, ele apenas assiste essa cena de um conflito familiar em que a Jill apanha e quem defende jogando algo na cabeça do pai dela é o próprio Puck. E de repente, quando veem aquela criatura, o elfo, todos da vila ficam desesperados e com muita raiva, querendo que o Guts entregue o Puck imediatamente. Não importava que a Jill dissesse que o Puck não era do Vale da Neblina, todos queriam destroçar aquele pequeno ser que, como o próprio Puck disse, geralmente inspira fofura, sorte. Ali não, era muito ódio. Não que o Guts relutasse em entregar o Puck, eles nem eram amigos nesse momento, mas como não explicaram pra ele direito por que gostariam do Puck e já vieram em direção a ele pra atacar, pronto, virou uma confusão. Guts com uma espada gigantesca atingiu apenas alguns barris e eles sumiram, se esconderam. Jill, que sabia onde eles tinham ido, acaba os encontrando e dizendo para eles ficarem escondidos em um moinho perto dali, porém inutilizado, que ela levaria comida para eles depois. Mas Guts a adverte, se ela não quisesse passar pelo que ela passou na noite anterior com a árvore e a criatura terrível, que ela jamais fosse ao encontro dele quando caísse a noite. Porque sabemos que com a sua marca, de noite, as coisas ficam bem mais complicadas para ele, que tem contato, um caminho aberto para as piores criaturas de outra dimensão. E de
noite em casa, a Jill tinha os seus próprios demônios. Ela presenciava o pai sendo agressivo com a mãe e ainda precisava trancar o seu quarto de alguma maneira, e a gente já consegue imaginar pra quê. E ao amanhecer, ela vai até um moinho e encontra um Guts adormecido, depois de mais uma noite pesada. Ela foi pra levar alguns suprimentos, mas, como o Puck pediu, ela o deixa dormir e acaba descansando ela mesma no seu colo. E quando Jill acorda, finalmente a história sobre os tais elfos malvados vem à tona. Teoricamente, pequenas criaturas aladas com um corpo humano bem parecidas com um Puck atacam vilas como a da Jill e elas viriam do Vale da Neblina. Não só atacariam plantações, como também animais e comeriam pessoas. Além disso, talvez mais importante, elas sempre roubavam crianças. E isso acontecia com muita frequência, por isso os moradores tinham muito medo desses elfos. O que é estranho, elfos não fariam isso, e logo nós descobriríamos o que realmente eram aquelas criaturas, porque a marca do sacrifício do Guts começou a sangrar. E isso foi no exato momento em que um grande grupo desses tais elfos invadia a vila da Jill para roubar mais crianças. Destruindo animais, plantações, o estrago era enorme e os adultos todos iam se trancando. Mesmo quando uma das casas foi atacada, os pais mortos e um dos garotos era roubado por essas criaturas, ninguém fazia nada. Quem atacou todos esses mini insetos foi o Guts, com mais um monte de cena de destruição e usando um estilo Guts nada sutil e meio doido dessa época da sua vida, pegando esse próprio garoto que perdeu os pais como uma isca, pendurando ele na ponta da sua espada para atrair os elfos e derrotá-los de uma vez só. E é aí que aparece aquela que é a chefe daquelas pequenas criaturas. Mais parecida com uma borboleta, ela parecia a chefe de um bando de crianças, porque sim, o Puck reparou que aqueles seres, apesar de monstruosos em atitude, se comportavam como crianças. E uma das palavras que ela utiliza para se referir ao Puck como um elfo traidor denuncia ela, porque Jill a reconhece como uma antiga conhecida chamada Rosine. Depois da Jill entrar na frente de um Guts muito debilitado por causa de um pozinho com veneno que a Rosine lançou sobre ele, e depois Rosine vai embora com o seu grupo, e Guts, ainda debilitado, tem que enfrentar uma vila que o culpou por todo o estrago que aconteceu. Mesmo que eles não tivessem feito um movimento sequer para salvar aquele garoto, a cena do Guts colocando ele no topo da espada não foi muito legal. Para piorar, o corpo de todos aqueles mini-elfos que foram mortos pelo Guts, de repente deram origem a esqueletos de crianças. Imagina a cena. Para se defender dos aldeões, o Guts finge, ou talvez nem tanto finge, que sequestraria a Jill, coloca uma faca no seu pescoço e inclusive provoca um pequeno corte para que ninguém se aproxime. Um pouco mais longe daquela cena, então, ele libera a Jill e manda que ela vá para casa. Só que a casa da Jill não era um ambiente tão convidativo assim e ela deseja ir com ele, que não aceita. Puck repreende demais o Guts pela forma que ele trata a Jill, que inclusive os ajudou e deu comida, e o Guts fala pro Puck ir embora, que ele não tem nenhuma intenção de ter um pet, embora o Puck não fosse um pet nem desejasse ser isso. E ao ameaçar o Puck de morte, o Puck fica para trás, mas é encontrado pela Jill, que sim, está seguindo o Guts e não aceitou voltar. Durante a noite, a marca do sacrifício do Guts dessa vez anuncia a chegada do feto ou do seu filho com a casca, que embora ele não perceba, estava ali para lhe dar um aviso, mostrando o que ele enfrentaria no Vale da Neblina. Puck e Jill juntos vão no seu encalço sem que ele perceba. Nessa fase da história, Guts odeia aquela criatura e ataca todas as imagens que ela mostra sem pensar, mesmo que ele estivesse ferido, sangrando e envenenado. Jill e Puck conseguem tirar o Guts do seu transe e ali Jill explica o que era aquela palavra que fez com que ela reconhecesse a antiga amiga dentro daquela criatura horrenda que matava todos. Picarf era o nome de um garoto de uma antiga história que eles conheciam no vilarejo. E sofria muito bullying por ser diferente. Ele tinha orelhas pontudas, olhos vermelhos e apesar dos pais o amarem muito, ele jurava que não era filho deles porque ninguém ali tinha o seu rosto, ele era totalmente diferente de qualquer um naquela vila. E por isso, um dia ele fugiu para tentar encontrar sua verdadeira família e acabou encontrando sim criaturas que eram muito parecidas com ele, os elfos. Só que os elfos disseram que ele não era um deles porque, olha só, ele não tinha asas que eram muito importantes. Então os elfos lembraram de uma história que teria acontecido alguns anos antes, quando Picarf
era um bebê. Um casal uma vez levou um bebê humano, quebrando todas as regras de não entrar naquela floresta porque o bebê estava muito doente e morreria. Os elfos aceitaram cuidar daquele bebê com a sua magia, mas, por causa disso, o bebê foi salvo, teve saúde, mas ficou parecido com os elfos, orelha pontuda e olhos vermelhos. Por não ser um elfo, Picarf não podia ficar com os elfos, mas por não ser totalmente igual a um humano, ele não se sentia bem naquela vila. Ele voltou para procurar os seus pais, mas por algum motivo, o tempo lá junto dos elfos passou diferente. E lá na sua vila, mais de 100 anos tinham passado, e por isso seus pais ou qualquer um que ele conhecia não estava lá. Picarf agora não tinha lugar para viver, não tinha o seu local no mundo, e sofria. Apesar da história triste, segundo Jill, a sua amiga Rosine amava muito esse conto e inclusive se identificava com um personagem que não tinha lugar, que não pertencia a local nenhum. E a história da Rosine? Então, essa era uma garota 4 anos mais velha que a Jill, com quem a pequena Jill brincava quando mais nova e que também era considerada diferente das outras crianças. Ela gostava de brincar com pedras, artefatos, animais e insetos que ela achava e guardava como se fossem tesouros. Ela não gostava de voltar para casa porque os seus pais viviam brigando e ela mesma vivia com marcas e hematomas pelo corpo, provavelmente por causa de abusos físicos. Não se sentindo parte daquela família ou daquela vila, ela acreditava que era como Picarf. E que a história original do Picarf era diferente da que era contada por aí. Que na verdade ele realmente era um elfo, encontrou os seus pais de verdade e vivia feliz com eles até hoje. E que ela, para dizer a verdade, também era um elfo e também encontraria sua verdadeira família. E essa era claramente uma fuga que a menina tinha para fugir da sua realidade, dos seus pais que eram terríveis. Entre os tesouros da Rosine, o seu mais especial e diferente era um que parecia um ovo com um rosto, um berrelite. E em certa noite, durante uma chuva, a Rosine foi se despedir da Jill, dizendo que finalmente ela partiria para sua jornada de encontrar o seu verdadeiro lugar, e desde então nunca mais apareceu. E estranhamente, alguns dias depois, os seus pais também sumiram e desapareceram como se tivessem ido atrás dela. E isso foi antes, obviamente, dos ataques das criaturas do Vale da Neblina começarem na vila da Jill. E para atingir o seu sonho de ser a rainha dos elfos, Guts acreditava que Rosine tinha sacrificado seus próprios pais. Guts precisava derrotá-la, assim como ele derrota qualquer apóstolo que entra no seu caminho, e para isso ele diz que Jill deve ficar para trás. Ela não tá mais no meio de uma história, de um continho de fadas, ela vai acabar morrendo e ele não vai parar a espada se ela estiver no meio do caminho. Isso tudo dito de uma forma extremamente grosseira, inclusive o Puck reclama de novo e o Guts prende o Puck embaixo de um monte de pedra. O Guts é absolutamente grosso e nem um pouco delicado nesse momento da sua vida. Mas quando Jill tenta ajudar Puck a sair debaixo daquelas pedras, o Guts indo embora, quem aparece mais uma vez é Rosine. Rosine que conta para a amiga que virou então, como sempre quis, a rainha dos elfos e convida Jill para viver com ela. Guts aparece para atacar Rosine e ele nem tenta aparentemente desviar da Jill, que estava junto dessa apóstola, o que Puck fica chocado. Mas a verdade é que ele hesitou um pouquinho no seu golpe, sim. E enquanto Rosine continua convidando Jill a se juntar a ela como um elfo também, Guts tenta entrar no Vale da Neblina, que na verdade é protegido por outras criaturas, os crescidos, humanos, adultos, que a Rosine transformou em espécie de insetos, monstros que atacam Guts conforme ele tenta entrar no lar desses pseudo-elfos. E tão acostumados hoje a ver o Guts lutando com a sua Berserker Armor, é até difícil ver ele lutando dessa maneira, sofrendo tanto, sangrando tanto, se machucando tanto. E curiosamente o Puck consegue se infiltrar no Vale da Neblina. Ele vê que aquelas criaturas que vivem com a Rosine realmente se comportam como crianças, brincam de bola, mas na verdade a bola é um olho. Parece uma espécie de terra do Peter Pan, mas com insetos e bem macabra. Mesmo assim, Rosine apresenta esse mundo para Jill como um conto de fadas maravilhoso. Ela pode viver ali para sempre, onde nunca falta comida, nunca há nenhuma escassez, ninguém passa frio e não tem adultos, só crianças e felicidade. E o convite da Rosine parece muito tentador. Realmente, o Vale da Neblina parece maravilhoso, um clima incrível, ambiente perfeito, e os seres parecem estar sempre se divertindo, brincando como crianças, mas Puck encontra Jill e juntos eles percebem que é nem um pouco um conto de fadas. As crianças, ou
Ex-crianças e agora pequenos elfos brincam sim, mas brincam emulando violências e coisas horríveis que adultos inclusive fazem. Tanto brincadeiras que acabam matando um ao outro, quanto também abusos físicos que são impensáveis para crianças fazerem, mas bem, eles não são crianças mais. Eles nem sequer são elfos, são monstros. E ao se desesperar e tentar fugir dali, claramente Jill mostra para essas criaturas que ela não quer ficar e provavelmente então é uma inimiga. Rosine ainda tenta fazer com que a Jill queira ficar lá, ela pode voar, será muito melhor. E essas brincadeiras que eles fazem violentas, na verdade, são brincar de ser humano. E o ser humano faz isso. E se ela voltasse para a vila dela, também haveria guerras e coisas horríveis a esperando. E ali, se alguns morrem de vez em quando, o tempo todo outros estão nascendo. E sim, o que Puck e Jill veem, inclusive, são vários casulos que guardam crianças que estão sendo transformadas naquele instante em pequenos monstros pseudo-elfos. Guts, que tinha conseguido lutar contra os insetos humanos transformados e estava um pouquinho recuperado dos ferimentos por causa do pó de elfo que o Puck tinha largado na sua bolsa, chega ali com ódio no rosto e na alma, destruindo tudo. Ele inclusive atinge parte dos casulos e de lá saem criaturas meio crianças, meio monstros, uma coisa horrível. Na aparição transtornada do Guts, inclusive a Jill percebe que ele, pelo menos em alguns instantes, parece mais monstruoso do que os próprios monstros e criaturas que ele tá ali pra derrotar. E isso fica mais evidente quando o Guts não tem qualquer receio em destruir todos os casulos, mesmo que fosse necessário racionalmente. Ali tem crianças. E o corpo dessas crianças, ainda que parcialmente transformados, cai dali de dentro em uma cena terrível que eu não vou mostrar pra vocês aqui. E isso choca a Jill, que fica coberta de sangue e ainda assim ele não para. Ele não recua um instante sequer. E o local todo, inclusive, começa a pegar fogo. A Jill própria está em perigo e ele consegue atingir a Rosine, mesmo que ela estivesse em uma forma maior e mais perigosa. E ele usa a Jill em perigo no meio do fogo para de novo usar uma criança como isca e ele conseguisse a capturar ou a derrotar. Apesar de monstro, Rosine tá ali porque ela era uma criança muito infeliz. É claro, ela fez um sacrifício. É claro que como uma rainha dos pseudo-elfos, ela matava muitas pessoas e fazia coisas horríveis, mas ela tinha uma espécie de humanidade ainda dentro do seu coração. Tanto é que a Jill era importante para ela e ela volta para tentar salvar a amiga do fogo, ainda que ela estivesse perdendo todos os outros casulos. A Jill era importante e o Guts se aproveitou dessa fraqueza. O campo de batalha aqui, mais uma vez, é extremamente sangrento. Os corpos que caem dos casulos ou dos elfos derrotados ou pseudo-elfos derrotados novamente se tornam corpos, cadáveres de crianças. A cena é grotesca para qualquer um assistir e o Guts não para. Depois de uma longa batalha, o Guts consegue sim produzir ferimentos mortais na Rosine, de forma que ela não conseguisse sobreviver durante muito mais tempo. E caída, falando com a Jill, antes de qualquer golpe final, a Rosine conta pra amiga como ela, anos atrás, chegou naquele vale da neblina em busca dos elfos e nada encontrou. Esperou por dias e nenhum elfo apareceu e isso foi extremamente decepcionante para ela. Puck, entretanto, garante que ele sabe que ali em algum momento viveram elfos, pessoas do seu povo de verdade, só que não existem mais. Isso encheu uma quase morta Rosine de esperança ou de felicidade, afinal a Jill encontrou um elfo de verdade e ele estava ali. Ela precisou sacrificar os pais, ela tentou criar um mundo para ela, mas tudo era irreal. Ela vivia uma mentira. Até seu último instante, ainda sonhava em estar em algum lugar com sua amiga, Jill, e viver uma vida tranquila, feliz, sem nenhum sofrimento. Sonhava em voltar para casa e ter uma família amorosa que não batesse nela, que não a maltratasse, que a amasse. Ela até sacrificou o que era mais importante para tentar ter isso. E a verdadeira felicidade, isso ela nunca encontrou. E naquela cena de carnificina, de repente chega o povo da igreja, a mesma igreja que mais tarde nós veríamos com o Farnese, que já está no encalço do Guts, ou melhor, dos apóstolos que estão atrás do Guts, desde o eclipse 2 anos antes, mas ali tudo indicava que o espadachim, o Guts, era o culpado pela morte de tantas pessoas no início da floresta, aqueles que eram os insetos humanos adultos transformados, e também, é claro, de um campo cheio de corpo de crianças, que ele de certa forma matou, mas não eram mais tão crianças assim. Guts consegue fugir, não aceita levar Jill com ele porque o destino dele, à noite, como ele mesmo mostra, não é um paraíso. É o inferno. É ser, para sobreviver, um monstro maior do que aqueles que você está caçando. É viver um eterno desespero. É ser como Guts é nesse arco.
Então a Jill resolve ficar. Ela não acredita mais que Serral tem a possibilidade de ser como o pai dela, covarde, bêbado e agressivo, mas ela pode também ser alguém que, usando mesmo suas lágrimas e seu grito, vai transformar o mundo em algo melhor. Ela pode fazer a diferença. Sobre o Guts, o protagonista dessa história, ele continua com um Puck meio a contragosto, mas sendo muito útil para sua jornada, continuando um caminho, uma trilha de vingança, de ódio, de sangue, de mortes e traumas, mesmo que ele não perceba. Um bom tempo antes dele lidar com muita coisa, até perceber o que realmente importava para ele e que ele tinha deixado para trás. Muito bem, pessoal? Esse foi um vídeo falando, resumindo e comentando o arco das crianças perdidas, ou parte do arco da convicção do espadachim negro, período mais terrível e mais sombrio da jornada do Guts. Espero vocês em todos os próximos vídeos, lembrando que essa história está no volume original de Berserk, pelo menos publicado aqui no Brasil, 14, 15 e um pedaço no 16. Se vocês quiserem comprar mangás como esse, tudo que estiver disponível várias vezes com frete grátis e promoção, aqui no link da descrição de associada da Amazon. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!